Meus amigos, depois desta provocação que vocês estão a ver ali, aí sim seria indesejável que alguém se intimidasse por ameaças ou sanções. Quem chega no Supremo, e eu me espanto com alguém imaginar que alguém chega ao Supremo e vai se intimidar com tweet. Será que as pessoas acreditam que um tweet de uma autoridade, de um governo estrangeiro, vai mudar um julgamento no Supremo? Será que alguém imagina que um cartão de crédito vai mudar o julgamento no Supremo? Pateta. O Pateta, ele aparece com mais frequência, né, nesses eventos todos. Depois da provocação, Estados Unidos da América responde. Inclusive, o Brasil entrou em um medo total. Qual foi a resposta imediata dos Estados da América? É que vamos falar aqui. E muitos que entenderam o recado. E vocês estão a saber sobre o voto do ministro Fux para a continuidade ou não do julgamento de Jair Messias Bolsonaro? Embora que ontem houve esse espetáculo, inclusive provocação aos Estados da América, minimizar a lei Magnitsky, e praticamente falar no Trump: olha, você não fez nada até agora. Vê se você consegue fazer o melhor do que a lei Magnitsky. Mais ou menos isso que Dino mostrou ontem. E o ministro Fux, hoje, mas ele falou coisas que chamam a atenção. Senhor presidente, que a minha primeira preliminar, ela anula o processo por incompetência absoluta. A segunda preliminar, senhor presidente, seguindo a ordem aqui do sumário, é a preliminar de incompetência da turma e a competência do plenário do Supremo Tribunal Federal. Aqui, senhor presidente, basicamente, eu repito os fundamentos anteriores, acrescentando que, a despeito de sucessivas emendas regimentais que versaram sobre a questão de qual órgão desta Corte pode julgar ações penais, a competência para o julgamento do presidente da República sempre foi e continua sendo do plenário da Casa. Desvendou segredos que muitos não sabiam sobre esse julgamento. E eu peço que não esqueça de deixar like, inscreva-se no nosso humilde canal e ative o sininho para receber os nossos próximos vídeos. Ontem, o Flávio Bolsonaro apareceu mostrando que houve alterações em alguns documentos. Quem solicitou foi um jornalista com coragem, David Agato, e foi feito por dois renomados peritos, Reginaldo Tirotti e Jaqueline Tirotti. O que diz essa perícia? Confirma que a sentença dada por Alexandre de Moraes foi redigida após, 6 dias após a sentença ter sido dada, com data retroativa, portanto. A sentença foi produzida 6 dias depois e lançada como se tivesse sido feita no dia que ele tomou a decisão. E o mais interessante, como eu disse, que não é uma perícia feita sobre o documento fornecido por Tagliaferro. Foi feita com base no próprio documento do Supremo Tribunal Federal, que é público. Foi extraído da página do STF. Tudo isso é para prender o Bolsonaro, que é o objetivo principal, com sangue nos olhos. Não é usar a justiça, mas é usar o ódio. O Estados da América respondeu através da porta-voz da Casa Branca. Gostaria de ver se você pode fornecer algum insight sobre se o presidente está pensando em medidas adicionais para a Europa e para o Brasil, não apenas para censurar, mas para impedir que candidatos políticos realmente participem das eleições. O presidente manifestou algumas preocupações com o presidente Bolsonaro, que foi impedido de concorrer. Tudo isso no contexto de um esforço intensificado para as plataformas online, as plataformas americanas, e para censurar os americanos. Pessoalmente, estou sob investigação ou investigação criminal, junto com meus colegas brasileiros, por ter publicado documentos do Twitter do Brasil. Estamos muito gratos ao presidente por impor a sanção Magnitsky aos juízes. O presidente está pensando em ações adicionais, diante de que parece que o presidente Bolsonaro acabará sendo condenado, impedindo-o de concorrer? Portanto, ele leva isso muito a sério, e eu sei, o vice-presidente do ZEUA e toda a administração Trump também, e é por isso que tomamos medidas significativas contra o Brasil na forma de sanções e usamos tarifas para garantir que países ao redor do mundo não punam seus cidadãos dessa forma.
Ao mesmo tempo, enquanto o presidente usa os Estados Unidos para proteger nossos interesses no exterior, ele também está garantindo a liberdade de expressão nos Estados Unidos. Mas posso dizer que essa é uma prioridade do governo. O presidente não tem medo de usar o poder econômico e militar dos Estados Unidos para proteger a liberdade de expressão em todo o mundo. Falavam diretamente para o Brasil. Podem usar as Forças Armadas contra o Brasil. Isso levantou preocupações em muitos, né? Gente, gravíssimo, inaceitável. A voz do Trump, Caroline Leavitt, diz o seguinte, que o Trump já aplicou tarifas e sanções contra o Brasil para proteger a liberdade de expressão e que não terá medo de usar o poder econômico e militar contra o Brasil. Isso aqui é um ataque violento ao nosso país, a nossa soberania. E aí se enquadra a fala agora há minutos atrás da porta-voz da Casa Branca, Kathleen Leavitt, lembrando que horas antes, quando o ministro Moraes começava a votar, a Embaixada dos Estados Unidos no Brasil repostou um post, na verdade, relativo ao 7 de setembro, com duras críticas ao Alexandre de Moraes, dizendo que o governo americano não hesitaria em impor novas sanções ao Brasil contra quem ataca a liberdade de expressão e tudo mais. Foi nesse sentido a pergunta feita por um jornalista ligado ao MAGA, ao movimento Make America Great Again, lembrando que o presidente, ele mesmo, Trump, teria enfrentado censura no caminho de volta à Casa Branca e que não é por outro motivo também que os Estados Unidos não hesitaram em aplicar sanções contra o Brasil, quer dizer, medidas, usar tarifas contra o Brasil para garantir a liberdade de expressão. Então ela disse apenas que para hoje não tem novas sanções previstas, mas deixou essa porta aberta e usou essa frase que eu achei realmente impressionante, dizendo que os Estados Unidos estão dispostos a usar todo o seu poderio econômico e também militar para garantir a liberdade de expressão no mundo. Ou seja, é a maior potência do mundo de olho no Brasil, assim como no noticiário internacional, mesmo cheio de notícias, a questão brasileira também ganha seu espaço. Os interlocutores de Bolsonaro nos Estados Unidos estão esperando para ontem novas sanções. Então, eles estão trabalhando por isso. Estão a pensar que isso é uma brincadeira que está a acontecer. Querer destruir a vida de alguém, o homem mais populoso do país. Olha, não é só colocar o cara inelegível, mas querendo cefar o cara, praticamente. Então, o Donald Trump, como não quer abandonar o seu aliado, está ali. E estão a preparar armadilhas estratégicas. Antes das eleições, as redes sociais serão controladas. Vimos o que aconteceu naquele país, Nepal. Era praticamente assim. O Nepal segue as normas da China. Olha, a China fez muito, derramou muito sangue para chegar a fazer o que eles fazem. Quem seguir, misericórdia. Tem que ter mecanismo mesmo, tá, de satanismo de todo nível para conseguir chegar no nível que a China chegou. O Nepal dirigiu aquele país da forma que a China dirige. E o povo encontrou as redes sociais uma maneira de tirar as suas dores, denunciar, falar. Nem falar o povo tinha direito. Bloquearam tudo. O povo foi nas ruas. Queimou um parlamento, queimou muitas casas dos líderes do país, destruiu muitas coisas. Olha, a esposa do primeiro-ministro morreu, queimaram a esposa viva. Você já viu uma situação dessa? A raiva do povo. O povo suportou, até chegou no nível que eles disseram não consegue mais. E vimos aqui no Brasil, o presidente já falou, doa quem doer, doa a quem doer. Vamos regular as redes sociais. Olha, o povo não aguenta essa parte. As redes sociais se tornaram praticamente um meio da onde o povo desabafa. O povo aceita que eles tiram tudo, menos as suas redes sociais. Temos visto no mundo todo, onde tentaram tirar as redes sociais nas mãos do povo, onde tentaram bloquear, está a dar problema. E na Indonésia é a mesma coisa. Por que na Indonésia, neste momento, queimaram o parlamento, destruíram? Porque o povo cada vez mais vai mostrando a frustração diante das lideranças praticamente radicais. E o Brasil está a entrar na lista das lideranças radicais. Inclusive, o Donald Trump já considerou
o Brasil, ou o regime que está no poder agora, como esquerda radical. O Brasil daqui a pouco vai estar na lista dos países como Irã, se é que não está. E pior, como Venezuela. Bom, o que é que vai acontecer? Eles vão mesmo prender o Jair Messias Bolsonaro? O ministro Fux disse que tem que anular tudo. Bom, nas próximas horas vamos ver qual será a decisão. Vou trazer aqui a atualização. Muito obrigado quem acompanha esse vídeo até aqui. Que Deus abençoe muito a sua vida. Muito obrigado. Traz paz.